Boa noite, estamos começando mais um Pode, mas não convém, que é o seu lugar de liberdade e crescimento espiritual. Eu sou Pamela Farias, estou aqui com meu companheiro. Clóvis Eduardo. E aí, galera, tudo bem? E temos alguém especial aqui com a gente, né, Clóvis? Com certeza, mais do que especial. Se apresenta para a gente, por favor. Pastor Miranda. Quero dar um abraço, um beijo em todos vocês, né? E que seja uma bênção hoje. Será? Hoje é o podcast de 1 ano, então a gente está fazendo 1 ano aí desse programa que tem mudado, né? Mudado a perspectiva das pessoas para alguns temas, tem trazido muita informação interessante. Estamos hoje com convidados mais especiais ainda, né, Cláudio? Tem uma galera aqui que costuma ficar nos bastidores, mas que hoje está sentada aqui com a gente. Pô, refresca a minha memória aí, já que é 1 ano, mas muito rápido, pastor. Parece, o pastor estava no primeiro capítulo, né? Sim. Teve o piloto e o primeiro capítulo oficial foi o pastor, né? O primeiro convidado de 1 ano depois. O pastor está aqui novamente e não podia ser diferente. Não tem como deixar de dizer que é sempre um prazer ter o pastor aqui conosco. A gente tem que fazer toda semana. A briga aí no mundo, né, comum sobre futebol, é o calendário que bota para jogar de 3 em 3 dias. 3 em 3 A gente dias. tá fazendo de mês em mês, pô. Então tem que fazer, sei lá, uma vez por semana. Mas será que consegue, Jaque? A cara da Jaque, como é que ela fica? É trabalho, tudo é gigante, um trabalho gigante. Mas trabalho. com você espalhando, você divulgando, você compartilhando e aumentando a audiência, vai fazer com que isso seja possível. Amém. E hoje a gente está nesse formato diferente. Hoje vai ser um grande bate-papo, né? Vamos municiar vocês de perguntas, o pastor mais ainda, mas hoje vai ser um bate-papo grandão, né? Vamos juntar tudo aí, aquilo que a gente viu nesse 1 ano, essa galera inteligente aqui, essa galera que pensa e vamos para frente. Vamos lá. Exatamente. Então, antes da gente começar, de fato, a falar um pouco mais sobre tudo que aconteceu nesse 1 ano, eu vou pedir para vocês estarem se apresentando, falando um pouquinho de cada um, já que vocês não aparecem e é a equipe que é responsável por fazer funcionar verdadeiramente. Aí a gente vai começar ali da pontinha com a Jaqueline e depois a gente vai vindo. Se apresenta, fala quem é você, o que você sentiu no coração, brevemente. Meu nome é Jaqueline, sou líder de comunicação da Igreja Batista Mundial. Hoje eu sou responsável, sou líder também do podcast, junto com a Pamela, que tem me ajudado nessa caminhada, mas eu também preciso dizer que assim, a gente está como oficialmente líder, mas o podcast ele é formado, ele é criado por um pouquinho de cada um da equipe. Então, o meu papel hoje, eu tenho até pensado nisso há um tempo, é unir todo mundo. Porque cada um já sabe o que é para ser feito, entendeu o propósito, graças a Deus por isso, e a gente está caminhando junto. Então, hoje, eu sou oficialmente líder do Departamento de Comunicação da Igreja Batista Mundial, e junto com a Pamela, a gente está liderando o podcast. Boa noite, pessoal. Meu nome é Adilson. Eu sou responsável pela iluminação cênica, tanto do podcast quanto da igreja. E adoro fazer parte desse ministério, é muito bom. A gente cria diversas coisas aqui que é um espetáculo, com poucos recursos, mas sai coisas muito boas e que vocês podem estar desfrutando aí. Só buscar os vídeos lá da igreja que vai ter muitos eventos bons que a gente faz e posta para vocês. E é maravilhoso estar aqui com essa equipe, fazer parte desse ministério. É ótimo, muito bom. E dizer também, sou casado, a Juliana, que está ali hoje assistindo, e dizer que eu amo ela. Aí, Bom. Deixou a esposa feliz, já ganhou a noite. Então, mulher. Boa noite, meu nome é Paulo César, conhecido aqui na igreja como PC, né? Bem prático. Tenho 31 anos,
Eu, no momento, até o momento, sou líder do áudio, na verdade, da projeção, né? Eu sou abaixo do André, na liderança, que ele é o líder do audiovisual, e eu participo da parte do visual, né? Já estou aqui na igreja há 17 anos, muito feliz, graças a Deus, e tenho tentado trazer, né, inovações aqui para a parte do visual sempre, e participo também com o pessoal do podcast, tentando trazer esse olhar crítico também, né? Pode acreditar, se você for pegar em todos os podcasts, eu fiz as perguntas mais inteligentes, então eu quero deixar isso registrado, tá? Mas assim, e o desafio é você mandar uma pergunta mais inteligente do que a minha. Bom Beleza, desafio. Gustavo Cândido, uma mensagem para você, Bom tá? desafio, bom desafio. No mais, eu quero agradecer, né, a poder estar aqui, o convite de poder estar aqui, principalmente também de poder participar com esse pessoal. Pode acreditar que todos aqui são muito empenhados para poder entregar o melhor para Deus, principalmente. E esperamos que seja tudo muito legal hoje. Tem lá. Boa noite. Faço parte da projeção, né, juntamente com minha esposa digníssima, maravilhosa, que eu amo. Eu também me saí bem ali. Aí acabo que sou o Severino também. Faz de tudo um pouco. Bombril. Também. Vou passar agora para minha amiga Gabi. Gabi, que estava ansiosa para estar sentada aí, né, Gabi? Não. Você estava ansiosa a semana toda falando nisso. Tá com o microfone aí, vai lá. Eu sou a Gabi, tenho 19 anos. Eu atuo na parte das mídias, mas no momento eu tô, assim, mais de uma função, né? Que a gente desempenha mais de uma função, né? Então assim, quando eles precisam de água, eu que estou servindo, lanchinho, essas coisas assim. E é isso, gosto bastante de estar aqui. Acho que a gente fica mais na parte dos bastidores, né? Então, o momento que a troca que a gente tem, que eu sinto maior nos bastidores, né? Então, é muito trabalho, mas também é muito divertido, né? A comunhão, né? Pessoas que são muito legais, inteligentes. Legal. Então, gente, eu sou Henrique, sou responsável pelo som da transmissão, que hoje teve uma... Vazou, né? Hoje vazou. Vazou, você que ouviu. Aí está, ele confessou, a gente não ia falar nada. Eu ia dizer que um aqui foi responsável pelo vazamento, mas ele já confessou. E também sou responsável pela maioria dos atrasos do começo do podcast. Ó, vou me vingar de você. Fala mais perto do microfone. Tô falando mais, não. Tô falando perto. Não, mas outra coisa, ele disse que a culpa não foi só dele, não. Foi dele e da Jaqueline. Então, Não, piloto e copiloto. Piloto e copiloto. Derrubaram o avião, pastor. Derrubaram o avião. Se fosse aviação, o avião tinha caído. O que acontece, né? Aqui a gente está num projeto que a gente quase não fica, né? Todo mundo. Quem devia estar cuidando das coisas está sentado conversando. Então, é meio complicado para deixar tudo ajustado certinho. Mas é isso, eu tô mais em bastidores também. A pouca parte que eu apareço é de relance, às vezes, atrás da gente, passando por trás. Ô, Henrique, você está denunciando alguém que devia estar trabalhando, mas fica conversando, é isso? É claro. Tem que falar também, ué. Trabalhamos com verdades aqui. Claro. Trabalhamos com verdade. É você, PC? Espero que não. Então você fica bolando as perguntas muito inteligentes e fica conversando. Até o momento, o meu tá feito ali, ó. Ele tá mostrando ali. Aqui é um lugar de liberdade e crescimento. Espiritual. Então a gente tá, né? Trabalhando com verdade. E tem que ser. E é isso aí, né? É isso aí, tem que ser assim. Isso aí. E bola pra frente. Bola pra frente, aceitar que errou, e reconhecer, pedir perdão, continuar. Errar é normal, acertar também. Aqui é igual time de futebol, os caras isolam a bola, todo o estádio viu, toda a mídia viu, televisão viu, e vai ficar gravado para sempre. Aqui também é a mesma coisa, né? Se a gente acertar, acertou, se errar, errou, e a gente vai melhorando cada dia. Ou tentando melhorar. Ou tentando melhorar, né? E nesse... Ih, te cortei, Henrique. Perdão, te cortei. Não, é isso aí mesmo.
Já acabou de acusar, já né? falei tudo que eu tinha para falar, que tem guardado durante esse um ano. Quem fica conversando na hora do trabalho. Isso aí, durante esses um ano já falei já o que tinha para falar. Um ano, né, Jaque? É muito legal ver esse tempo passar, porque eu lembro que nas nossas conversas, né, era apenas um projeto e foi meio que, né, no empurrão. Vamos lá, vamos fazer? Vamos lá. E a gente, acho que avaliar se deu certo ou não deu certo, eu acho que isso é muito raso, porque a gente não sabe, a gente só entende que pessoas foram alcançadas, que a palavra de Deus está sendo pregada. Então, eu acho que essa questão de avaliar se... nós estamos aqui para o melhor, somos orientados para isso, pelo pastor, pela pastora, né? Muita conversa de bastidor, isso é importante para ter um direcionamento. E já puxando esse gancho, eu quero deixar a palavra com o pastor, porque esses momentos, e o podcast surgiu um pouco antes, mas nós estamos vivendo um fenômeno aqui na igreja. Nós estamos vivendo um fenômeno de pessoas, de vidas, de almas, né? E eu acho que isso é importante não divulgar, mas para que as outras pessoas saibam que vidas estão sendo transformadas e que os esforços são justamente para isso, para que Deus seja glorificado nesse Clóvis, demais e todos que estão nos assistindo. Antes de entrar nisso, que é muito importante, eu quero dizer que o podcast tem a capacidade de mostrar a igreja de uma forma mais natural, as pessoas como elas são, com acertos, erros, conversa, bate-papo, né? O que vazou, a gente comentando aqui, não tem problema, né? Nós somos humanos, nós temos virtudes, temos defeitos, temos erros e acertos, somos pecadores, mas nos respeitamos e temos que cultivar isso, o respeito mútuo um ao outro, desejar que o outro esteja sempre feliz e não fazer nada para que isso não seja. Eu fazer de propósito alguma coisa, a pessoa ficar triste e feliz, de jeito nenhum. Eu quero que todos estejam felizes. Às vezes a gente tem que falar alguma coisa, mas o objetivo não é esse. O objetivo é sempre a gente melhorar, né? Então, isso é uma grande oportunidade da igreja se apresentar ao mundo de uma maneira mais natural, sem formalidades, né? E conversando sobre vários assuntos, né? Pode, mas não convém, né? Isso é muito bom, muito maravilhoso. E com relação ao fenômeno que está acontecendo aqui, eu senti a necessidade da igreja ter mais comunhão, as pessoas estarem mais juntas, porque as pessoas chegam para o culto e acaba o culto, vão embora, chegam, então muito corrido. Então a gente pensou, precisamos unir mais as pessoas, aí criamos um café da manhã. Sim. Um café da manhã para os membros da igreja. Então no início vinha 10, 15 pessoas, foi aumentando um pouquinho. Um dia viram um morador de rua lá na frente. Aí, olhando, não entrou, alguém foi lá e convidou ele, perguntou se ele queria tomar um café, ele disse que sim. Ele entrou, tomou o café. Foi muito bem recebido com respeito. Semana seguinte, 2. 2 semanas depois, 4, depois 8, 16, 32, hoje tem mais de 100. Então, moradores de rua, cracudos, prostitutas, gente com tornozeleira, viciado em cocaína, homossexual, travesti, com saia, não tem problema. Do jeito que vier, pode vir, que nós vamos receber todos com maior respeito e carinho. Mas o camarada é homem, está de saia. Ele pode vir do jeito que ele estiver. E nós queremos povoar o céu com essa gente. Jesus veio buscar o que se perdeu, o que se machucou, o que está ferido, está quebrado, destruído. E não cabe a nós selecionar gente boa. Nós temos que selecionar almas e pregar o evangelho a todas as que aceitarem, maravilha. Então, o fenômeno é esse, né? Cada dia mais. E mais, estamos dando cursos profissionalizantes para uns 45 já. Estão fazendo curso de refrigeração, confeitaria, conserto de celular, pintura numa empresa, Flusão, que ajuda nisso, prepara profissionais. Vai absorver depois? Vai absorver. Todos que forem bons vão ficar. Então, o que a gente está fazendo, o que vai fazer, não está no script, é muito grande e várias empresas envolvidas, tanto no Lene da África. Quem não souber o que é Lene da África, vai na internet, vai no YouTube, põe lá Lene, L-E-N-Y da África, aí você vai descobrir. São são em torno de 5 mil improváveis que são formados por ano. Na Igreja Batista Atitude, você, se não chegar cedo, você não vai entrar, e você andar nos corredores é difícil. Então é isso, um fenômeno maravilhoso que Deus nos deu, e Ele que deu.
e nós queremos cuidar muito bem. O convênio com o Centro de Recuperação, Centro Terapêutico, vamos para Caçapava, se Deus quiser, agora dia 6, 7, 8 de setembro, próximo, daqui a 10 dias, né? Porque queremos conhecer uma fazenda de recuperação, de terapia, para recuperar essas pessoas. Pastor, o senhor falou uma coisa no ponto que eu achei interessante, que foi assim, um veio, tomou café, saiu, contou para outro, que contou para outro, que contou para outro, porque, na verdade, a gente vindo para o tema sobre comunicação, é para isso que a gente existe, né? Para a gente contar as boas novas. No caso deles, era o que de bom estava acontecendo para eles, e aí eles compartilharam. Não, a gente fala assim, é um fenômeno. Pela comunicação. Eu acho que o fenômeno talvez pudesse ser bem pequeno, mas foi o primeiro a ter entrado. E aí uma curiosidade, quando o senhor falou do café da manhã, que eu lembrei que é o seguinte, o café da manhã, ele começou para o senhor ter, talvez muitas pessoas não lembrem, na época da irmã Sueli. A gente estava numa reunião, tinha o professor Paulo César, na época, alguns outros irmãos que eram da equipe, e a gente falando sobre comunicação, a gente falou assim, tá, a comunicação está em tudo. Como é que a gente faz quando as pessoas chegam na igreja, o que a gente mostra para elas? E criar ambiente. E no início era aquela mesinha de madeira pequena, com uma garrafinha de café e um biscoitinho. Era só isso que tinha. E o mais bonito era o que a irmã Sueli fazia, que todo domingo tinha um bilhetinho, não sei se alguém lembra. Ela colocava sempre um versículo, Sueli uma Apolinário, mensagem. está lá em Minas Gerais. Apolinário. Uma pessoa amorosíssima, Jorge Apolinário, Sueli Apolinário, maravilhosas pessoas. Ela cuidava disso e começou porque a gente falou assim, quando um estiver colocando o café, o outro vai chegar do lado e vai dar bom dia. E aí vai falar, o café está com açúcar ou está sem açúcar? E aí vai criando relacionamento. Às vezes as pessoas podem achar que comunicação não é a comunicação no departamento, mas que comunicação são só o outdoor, só isso. E a comunicação é muito grande. E esse é o fenômeno da gente se comunicar. Lá na Sueli, a Sueli está na televisão lá, há muitos anos já. Ela apresenta um programa de televisão lá em Minas Gerais. Muitos anos. Mesmo? Muitos anos já, dando aquelas aulas dela. Ela está isso na televisão há muitos anos. Mas eu vou acrescentar uma coisa que talvez você não saiba. Essa semana nós tivemos duas pessoas que vieram. Uma de São João de Meriti. Você soube disso? Outra de Santa Cruz. Santa Cruz. Aí foram perguntar a ela, mas como é que você sabe? Você veio de São João de Meriti hoje? Vi. Mas como é que soube disso aqui, desse café da manhã? Disse, não, alguém me falou lá em São João de Meriti, e eu vim. Falei, Senhor, então não tem obstáculo. Você que diz que tem Jesus no seu coração e chove, não vai para a igreja. Esfriou, não vai para a igreja. Fez calor, não vai para a igreja. O Flamengo vai jogar, não vai para a igreja para assistir. E o meu Botafogo também, a torcida é menor, mas também não vai assistir. O Fluminense, o Vasco, e por aí, Palmeiras, e Corinthians, etc. Não. Quando a pessoa quer, não tem obstáculo. Quando tem interesse, quando está... E é isso que a gente quer. E é isso que a gente está vendo aqui na igreja. Estamos vendo um avivamento pelo trabalho, pelo fenômeno que Deus nos deu. Não fomos nós que criamos, não. Foi Deus que deu isso. Amém. Falando dessa questão de comunicação, vocês da equipe, o pastor, vocês acreditam verdadeiramente que o podcast é uma boa estratégia para poder alcançar pessoas? Bom, eu acredito que sim. É uma oportunidade que a gente tem de estar levando a palavra. Pegando um gancho do que foi falado sobre o café da manhã, tem até os jovens fazem, chamado quebra-gelo, né? E faz até esse negócio do café da manhã que a Sueli fazia, né? Na época,
É um verdadeiro quebra-gelo. Que ali você acaba falando um bom dia com alguém, você está quebrando o gelo e fazendo com que o pastor falou no início, que o café da manhã era para poder confraternizar. Então você vai comunicando um com o outro, aí vai entrando a comunicação, você vai falando para um para outro e vai criando esse ambiente, essa atmosfera boa. E que a Igreja Batista tem esse referencial. Pelo menos todos que eu vejo falar da Igreja Batista, fala de púlpito aqui, ou a gente encontra em algum lugar, a palavra que sempre é mencionada nossa, fui muito bem tratado, nossa, as pessoas muito carinhosas. Então, isso, a comunicação faz parte. E um gancho também que a gente, no começo aqui, que vazou a conversa, e falou sobre como foi idealizado, você falou do Clóvis, a gente ficava fazendo as perguntas para ele depois da NEB, nossa, isso é comunicação de novo, né? A gente ficava realmente, e eu até me incluo nisso aí, que eu adoro pegar ele para fazer as perguntas para ele. E aqui tá uma dica, pessoal, ó, pega nesse cara aí que isso é uma enciclopédia. Assim você me deixa vermelho, se eu ficar vermelho aqui, vai ficar complicado, né? Vai ficar complicado. Vai ficar roxo, né? Não, brincadeira. Mas assim, desculpa, gente, perdão. Mas assim, eu acho que... Antes de você falar, quando ele chegou aqui, ele fez um questionamento. Tem um microfone aqui, outro aqui, outro aqui. Tem um cabo aqui, outro cabo aqui, obviamente. Esse cabo aqui é branco, tá com ela. Esse cabo é branco, tá comigo. Esse cabo aqui é preto, tá com ele. Ele perguntou por que isso. E foi você que botou ou não? Foi o Henrique, né? Ele queria saber se isso era racismo. Ele designou. Não, é porque é uma pessoa especial, requer um cabo especial também. Não, mas aí é discriminação com os meus amigos brancos. Eu adoro quando o pastor fala assim, eu não quero saber se é preto, se é negro, se é... Porque hoje a gente tem muito essa questão, né, de uma forma geral, essa questão do ser politicamente correto. Se eu ser preto, se eu for preto ou negro, na minha cor não muda nada. Né? Mas às vezes a gente brinca e as pessoas se ofendem com isso. Aí eu até falei pro pastor, as pessoas gostam muito de arrumar caso, né? De repente, o pastor até falou, se fosse algo sério, de repente a pessoa... Dá problema para você. Já teve 2 problemas para você hoje. Hoje um avião caiu. Daqui a pouco eu vou pro RH. Gabinete. Saindo daqui já vai pro RH. Agora, imagina só, se aquela caneca preta tivesse aqui. Aí faltou ela, tem. Pastor, mas eles não fazem isso não, sabe por quê? Porque eu peço essa pastor me deu, tua. viu? Mas o Clóvis prefere a branca, né? Aí já... Não, a branca eu já tenho, eu quero a preta. É verdade. Não é nem para ter a branca, ninguém tem, só você. Pois a riqueza de tudo é o respeito. O respeito, não importa se é branco, se é preto. É porque nos Estados Unidos, se você chamar a pessoa de negro, é muito ruim, é ofensivo. Né? E aí, como nós somos macacos de imitação, nós também achamos que negro aqui é ofensivo. E tem que ser preto. Eu prefiro falar negro, acho mais carinhoso. Para mim, tanto faz preto, negro. O importante é o valor que você tem. O valor que as pessoas têm, não importa a cor. As pessoas, elas são elas, acabou. Né? Então, é o respeito, o carinho, a admiração, isso que é fundamental. Você perguntou se está valendo a pena, né? Se a equipe, né? Se eles realmente acreditam que o podcast é uma boa estratégia para alcançar pessoas, mesmo quando não são temas específicos do reino. Eu vou devolver a palavra, o PC estava falando, depois eu vou falar sobre isso. Claro. O que acontece? Eu acho que o que a gente está usando aqui, o principal meio que a gente vai tentar utilizar é a internet, que hoje em dia é comunicação. Vocês não sabem, mas internet significa comunicação. Internet é interna rede, comunicação, isso é em tudo. E eu trabalho com internet, então eu sei como isso funciona. E a ideia do podcast lá, idealizada lá, né, há um pouco mais de um ano atrás, que já tinha lá pessoas que comentavam aqui, Gustavo, Isabela, Pamela, o Léo, a Laila, isso lá do início, aí junto com a Jaqueline, que é a comunicação da igreja,
Então, isso tudo começou a ser estruturado para a gente chegar ao que tem hoje. E, é claro, eu acho que a gente conseguiu chegar a um ano porque a gente conseguiu quebrar algumas paredes de entrar em outros assuntos. Nós tivemos nutricionista, nós tivemos a própria Aline da África aqui conversando, o pastor citou ela, do trabalho dela. Ela tem um podcast só dela, só para ela explicar o que ela faz e como ela chegou até lá. Política também, né? Política, exatamente. Então, a gente quer pegar exatamente as ideias dos grandes podcasts, porque a gente também não pode deixar de lado que existem ideias, cases de sucesso que a gente pode trazer essa ideia que está aí no mundo, mas a gente pode trazer isso para que a gente trabalhe para crescer para o reino e trazer o que é da palavra para aplicar, certo? E a gente trouxe pessoas, assim, muito técnicas, muito inteligentes, como o Clóvis falou que o nosso primeiro episódio foi com o próprio pastor, falando abertamente sobre muitos assuntos. Então, eu acho que o que a gente às vezes ganha aqui é que a gente fala meio sem vergonha, porque a gente só fala. A gente só fala. E a gente tenta, ao máximo, tirar da outra pessoa essa sem vergonhice. Brincadeira, tá, gente? Mas essa sem vergonhice dela, de só falar. Coloca para fora o que você tem, o que você conhece, o que você traz de conhecimento para a gente e para vocês. E a gente depende também das pessoas de compartilharem isso. Por favor, pastor. Não, na sua vez? Não, senhor, fica à vontade. Bom, é claro, o podcast, né, com uma linguagem totalmente coloquial e à vontade, e tratando de assuntos que às vezes fica mais complicado tratar na igreja, é muito importante. É muito importante por aquilo que eu também disse no início, que nós mostramos uma versão mais realista do que somos. A igreja são pessoas que acordam cedo, que trabalham, que assistem futebol, que estudam, que têm família, que têm filho, que têm... Isso é igreja. A igreja que se tropeçar, machuca. Nosso amigo ali sofreu um acidente de moto terrível, graças a Deus está bom. Isso é igreja. Igreja que perde queridos, né? Pessoas partem para a eternidade. A igreja é isso. É gente que se esforça para... Então, a igreja é muito mais do que o culto formal. Aqui não, nós podemos trocar ideias, fazer perguntas, botar até coisas bem embaraçosas e não tem problema, desde que a gente saiba o que a gente está fazendo e o nosso compromisso com Deus, conhecer a palavra de Deus, maravilha. Tá? É muito importante o podcast. Eu quero pedir que a gente inclua na pauta para esse próximo, parece que começa o 2º ano, tratar de um assunto gravíssimo. Eu tenho me deparado cada vez mais, que é o abuso sexual. Abuso sexual contra as crianças, abuso sexual contra as meninas, abuso sexual contra meninos. E olha, eu tenho alertado, e ontem eu estava no Instituto Nilson Fanini, no Seminário Teológico da Faculdade Teológica do Rio de Janeiro, Seminário Teológico Batista Sul do Brasil, e ali estava a reunião da Cúpula Batista do Brasil inteiro. E, finalmente, entrevistamos a presidente da União Feminina Missionária Mineira, e foi do Brasil durante vários anos. E eu estou tocando nesse assunto. 2 assuntos eu tenho tocado, várias vezes, em vários lugares. O que fazer para atrair as crianças, adolescentes, pré-adolescentes, adolescentes e jovens para o trabalho de modo geral, para participar. Nós precisamos aprender, nós precisamos de jovens que dão alegria, vida. Todo mundo quer ser jovem, adolescente. As bagunças que eles fazem, eu acho elas maravilhosas. Enquanto tem gente que fica aí brigando com elas, chamando a atenção, é criatividade pura, é energia pura. Vamos valorizar. Eu não posso fazer isso mais, né? Acidentado de moto, ando com dificuldade, essas crianças, corre. Então, eu tenho que aproveitar isso. Eles atraem, botar a beleza deles, a criatividade deles. Então, é isso. Mas queremos cuidar. Eu tenho falado, nós temos que botar na pauta da Convenção Batista Brasileira e dos evangélicos no Brasil inteiro o socorro aos necessitados, a educação infantil e o cuidado contra abusos sexuais. Porque são muitos que sofrem. Mas eu tenho encontrado muitos, mulheres e homens que sofreram abusos sexuais. Isso é terrível. Nós temos que cuidar. Chamar a atenção da mamãe. Mamãe, Deus te deu olhos de águia.
Você enxerga o que nós homens não enxergamos. Você pode ver, e se você vê, haja. Cuidado com as crianças 1 ano, 2 anos mais velho que os seus. Uma menina mais velha que a sua é perigosa. Um menino mais velho que o seu é perigoso. Você pensa que é tudo ingênuo, fica dentro do quarto, no celular. Cuidado, não bobeie. O diabo vem com um esgoto terrível para destruir as vidas, trazer trauma, choro. Vamos levar isso muito a sério. Eu peço para a gente incluir, vamos chamar a autoridade, vamos chamar a gente para debater nesse grave assunto que eu estou mencionando agora. Eu acho que o pastor falou sobre essa pauta e eu acho que é muito relevante. Assim, foi mais ou menos em maio, eu comecei a fazer estágio na clínica da família. Então, assim, a gente sabe que o abuso sexual acontece, a gente sabe disso. Mas quando a gente vê, assim, ali as crianças, é uma coisa, assim, absurda. Eu ficava numa parte que era procedimentos. Então, eu aplicava anticoncepcional, algumas vacinas no braço, na perna, algumas vacinas específicas. Mas era o dia todo anticoncepcional, muitas vacinas. E a maioria era menina de 13, 14, 15 anos. A mais nova que eu peguei para poder aplicar tinha 10 anos. Poder aplicar um Abuso anticoncepcional. sexual. Não sei se era abuso, mas assim, sim, uma sim. Ou se criança... era consentido. Sim, Nem- mas uma nem criança sempre- mais na... Se for o maior de idade, Não, presumido. Não, se quem causou, quem Sim. cometeu é maior de idade, é violência presumida. Sim. Para menor de 14 anos. Sim, mas a criança com 10 anos, mesmo que seja consentido, não, Não, tem é como. considerado existe. violência. não É existe. considerado violência. Sim, Mesmo que seja consentido. Sim, mas então, mesmo até uma criança de 14 anos vai consentir uma coisa que a gente sabe que muitas vezes realmente não foi. Então, acho que é uma pauta muito relevante, porque quando a gente vê ali uma criança de 10 anos tomando anticoncepcional, para quê? Né? É uma coisa, assim, absurda. Eu vou aproveitar falar com o pessoal que está no chat, que está acompanhando a gente. A gente está falando, o pastor sugeriu temas. Então, a gente pode, o pessoal que está acompanhando aí, se tiver temas, pode colocar no chat, faz a sugestão para a gente vai colocando aí na lista. Vai colocando, porque quem nos acompanha também tem, né, às vezes Pode, tem, né? tem uma visão É. de algum outro tema que a gente ainda não se atentou. Então, o pessoal que está no chat também, obrigada por estar com a gente. Pode colocar aí sua sugestão de tema que a gente vai acompanhar tudinho. A Jaqueline citou a questão da comunicação. Eu vou voltar um pouco na questão das pessoas que têm vindo cultuar conosco de manhã no café, pastor, porque a comunicação realmente a gente sabe que é algo que não é tão simples, a comunicação de uma forma geral. E assim, quem tem participado, né, do culto de manhã, quem tem vindo, primeiro que eu já me assustei essa semana, que quando eu cheguei, eu olhei para a parte do café, eu quase não conhecia as irmãs que estavam lá. Muita gente nova. Apoiando, né? Muita gente nova. Eu olhei e falei, ué, mas muitas irmãs lá que não são nem da igreja, né? Que Querem ajudar. que vieram ajudar. E outra coisa interessantíssima, pastor, é a linguagem das pessoas lá de fora. Essas pessoas vieram com uma linguagem totalmente diferente, né? Com um som diferente. E a igreja está se adaptando a escutar e a se comunicar na linguagem deles. E não me tenham... quando eu digo linguagem, são palavras chulas. Não, nada disso. Mas é uma linguagem diferente, uma linguagem que a gente não estava acostumado, e a gente está começando a se adaptar, começando a conversar na mesma frequência com eles, e isso é uma quebra de paradigma, né? E eu acho que a gente precisava, a igreja, precisa ter esse tipo de experiência. Um choque, né? Um choque. Você lembra, alguém Um me falou choque. assim, olha, teve um dia no culto à noite, porque eu reclamava, eu dizia, igreja, Deus me chamou, eu sou um evangelista. Cadê os visitantes não crentes? Eu quero pregar para não crente. Eu quero pregar para não crente. Quantas vezes eu falei isso? Muitas. Aí um dia eu falei assim, ó, Senhor, manda os cracudos, manda da rua, manda esse viciar, manda todo mundo, manda as prostitutas, manda. E eu não lembrava disso. Alguém falou, o senhor lembra que o senhor pediu isso? Eu pedi, Deus se apressou. Deus falou assim, tu pediu? Tu pediste? Então eu vou mandar. E foi esse que apareceu lá na frente. Alguém carinhosamente convidou. Ele veio, ele se comunicou.
E se comunica agora, eu estou sabendo, já soube, que quando um está se comunicando, chamando o outro, eles não chamam mais ninguém. Eles brigam lá para não chamar mais ninguém. Está vindo lá de Madureira, Santa Cruz, São João de Meriti, porque comunicação e vencem barreira. Agora, a Jaqueline me contou uma coisa no domingo, acho que foi esse domingo, interessante. Ela, envolvida com muito trabalho, não teve tempo de tomar café. E ela falou, pensou alto, dizendo, ainda não tomei café. Não sei se você falou, se não sabe se tem pão ainda. Um rapaz ouviu, não sei se você falou isso, não, mas o rapaz que ouviu perto disse, não, peraí, pegou de uma bolsa, tirou um pão dentro do saquinho plástico e disse, toma o meu pão. Ela disse, não foi isso? Não quero não. Não, por favor. Aí ele, o que ele disse? Eu não venho aqui por causa do pão. Eu venho aqui por causa do café. Eu como o pão, mas eu não venho por causa do pão. E não é o primeiro que fala isso, não. Já teve outro que falou, eu não venho aqui por causa do café. Eu venho aqui porque me respeitam, porque aqui respeitam e eu venho aqui para ouvir a palavra. Você já pensou? Cracudos, viciados, gente com tornozeleira, gente fazendo curso agora, gente que nós vamos mandar para Caçapava, para fazenda terapêutica, por aí vai. Pastor, o senhor, fazer uma pergunta ao senhor sobre a cultura da comunicação na igreja. Há um tempo, eu vou dizer um tempo assim, bem recente, nem vou na história toda não, antes da pandemia, a igreja, vou falar nós aqui, e talvez o senhor, a gente tinha uma visão sobre a comunicação. E depois, quando veio a pandemia, tipo assim, cara, a gente precisa se comunicar. Se a gente não se comunicar, a gente não alcança. A gente não vai. Por mais nobre que seja a mensagem, isso é em todo lugar. Se você não se comunica, a mensagem não chega. Você precisa. A Crinha dizia: quem não se comunica se trumbica. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco assim, o que mudou para o senhor na visão não o departamento. Eu deixo isso claro, porque sempre quando a gente fala de comunicação, as pessoas acham assim, o departamento, mas é comunicação em si da igreja, né? Sabe? Olha só, foi uma revolução, sem dúvida nenhuma, uma revolução. A pandemia veio e mudou o mundo, né? E mudou muitas igrejas, enfraqueceu muitas igrejas. Igrejas de bairro, elas perderam muitas ovelhas que pararam de vir, e também outros que se transferiram para as mega igrejas, são verdadeiras casas de espetáculo. Elas estão lotadas, superlotadas. Eu tenho incentivado o povo de Jacarepaguá, os crentes, os salvos, a apoiar as igrejas do bairro, porque elas precisam, senão vão enfraquecer muito. E nós estávamos nessa rota. Agora vamos renovando isso aí com esses improváveis totalmente, né? Para mim, é uma revolução. Nós aprendemos a usar a internet, as redes sociais, coisas que a gente não fazia, né? E a mensagem chegue a muitos lugares, cada vez mais. Nós temos ainda muito que aprender, muito que melhorar, ainda muito que nos estruturarmos e criar infraestrutura. Nós vamos criar um estúdio, vai ser construído um estúdio grande, maravilhoso, com sala de recepção para convidados, um estúdio que vai poder gravar programa de televisão, fazer podcasts. Eu agora tive ontem na TV News Panini e gravei 1 hora de programa que poderia fazer aqui. Gravei programa de televisão que poderia ter sido feito aqui, né? Mas está lá, eles querem que eu vá lá toda hora. Meu tempo é a coisa mais... Eu tenho trabalhado o dia inteirinho em atividades com o Instituto, com a obra de Deus, e chego em casa às 7 horas, vou trabalhar até meia-noite para cuidar dos aspectos jurídicos, com prazo para Brasília, Superior Tribunal de Justiça, um recurso que eu tinha com prazo, adiando, tive que fazer, então tem que trabalhar dia e noite quase. Mas melhorou muito, Jaqueline. A Isabela colocou aqui, não vou esquecer dessa frase, Isabela. A internet hoje é a rua mais movimentada do mundo. Muito bem, parabéns, seminarista Isabela. E a Isabela está na internet, né? Você sabe de uma coisa? Ontem eu fui ao seminário, pelo Instituto News Panini, eu fui ao seminário do Sul, a faculdade. Sim. Olha, eu tinha chegado lá 10 minutos, já recebi uma mensagem do Gustavo e da Isabela. O senhor está no seminário?
já alguém já dedurou o senhor. Falei, caramba, não sei nem quem foi. Já avisou a eles que eles não estavam lá, que eu estava lá no seminário. Sabe? Comunicação. Comunicação. E seria bom se a gente pudesse ir algum dia lá no seminário de vocês, porque lá é linda. Tá muito bonito, né? Tá muito muito tempo que eu não né? ia, tá muito bonito. Muito bonito lá, muito bonito mesmo. E a Isabela tá na internet direto agora, ela trabalha com isso, né? Assim como o PC também, né, PC? Trabalha também com internet, né? Eu, durante muito tempo, fui relutante, não queria. Mas, assim, tem poucas redes sociais. Quem mexe muito é a Nana. A Nana mexe pra caramba, assim. Mas eu ainda engatinho ainda, não consigo. Ainda preciso pegar no tranco. Mas eu sei, a gente sabe que é uma ferramenta tremenda, né? A Nutri usa muito, né? E até vai até uma pergunta para você. Você lidar com muitas pessoas, né? Muitas mulheres. Como é que é ser uma apresentadora para essas mulheres? Você toca nesse assunto com elas? Porque você mexe com muita gente. Recentemente, eu comecei... Recentemente, não, acho que tem um pouco mais de um ano, né? Eu comecei, de fato, a me posicionar como cristã no meu perfil profissional. Que hoje não sou famosa, mas estou aí chegando a 5 mil seguidores, né? Hoje eu sofri até um hater. Eu tenho hoje, menos né? 2. Ah, teve um rei? Hoje foi bem complicado. Hoje foi bem complicado para mim. Mas respondi à altura, respondi como cristã que sou. Então, um pouco mais de um ano eu comecei a me posicionar. Não, até um pouco mais, foi antes das eleições. Porque eu tinha 2 Instagrams, né? Um profissional, que eu só era Nutri, e o outro que eu botava minhas coisas da igreja e compartilhava essa questão mais do dia a dia. E, de fato, o Espírito Santo começou a me deixar desconfortável com isso. Tem um código de ética, né? Existe um código de ética, de posicionamento, de fato. Tanto que lá eu não posso deixar Bíblia, amostra em consultório, eu preciso seguir um código lá dentro. Mas quando eu sei já que a pessoa é cristã, eu já me aproveito dali e já consigo usar isso. Então, hoje eu me posiciono postei, inclusive, e elas adoram, né? Elas gostam de assistir, às vezes participam também, escrevem lá no chat, né, Jaque? Então, elas gostam bastante. Eu me comunico diariamente lá no Instagram com elas, né? O dia a dia, para mostrar que... E é a comunicação, realmente. É assim que eu consigo me conectar com a minha audiência e com o meu nicho, que são mulheres de verdade, a grande maioria são mães, que vivem ali na correria mesmo do dia a dia. É isso que eu acabo mesmo... Ontem uma falou isso para mim, que eu atendi uma online de São Paulo. Aí ela falou assim... eu tô até sem graça de falar que eu não tenho tempo, porque eu entrei no Instagram da senhora, a senhora canta, a senhora dança, a senhora é de podcast, a senhora vai malhar, a senhora tem filho, a senhora ainda tem gente, como que a senhora consegue tudo isso? Falei, é só o Espírito Santo de Deus mesmo. Ela eu já sabia que era cristã, então dá para falar. E a senhora e o senhor moram em Bangu, são membros aqui da igreja e se frequentam. Né? Então, aqui toda hora, né? Então, aqui toda hora, figurinha carimbada aqui. A gente está aí há um ano. O que foi mais difícil para vocês dois? Porque, assim, tudo bem que você já trabalhava postando coisa na internet, mas chegar aqui e aí você ser apresentador de um programa, você, Clóvis, também, um seminarista, mas aí, não, agora eu vou começar a interrogar alguém. E também se servir para alguém, também, o pessoal do backstage também, a Jaqueline também. O que é mais difícil para vocês aqui, em relação ao podcast e a esse ano que passou? Posso falar? Pode. Eu ainda tenho, na verdade, mas a minha maior preocupação era sentir que eu não tinha um conhecimento suficiente para estar na posição que fui convidada e que fui colocada. Então, a minha maior dificuldade ainda dependendo do tema, e por estar com o Clóvis, né? Então, quando você pensa que, por ser um podcast cristão, né? Então, você... É porque quem está na posição não entende isso, sabe? Mas acaba, quando você está junto, por exemplo, primeiro, caramba, eu vou entrevistar o meu pastor.
Eu Aí falei a gente em tom treme de... mesmo. Mas... Aí a gente E aí você treme fala de em tom verdade. de brincadeira, mas eu estava numa mesa com um seminarista cristão, conhecedor da palavra há muito mais tempo do que eu, né? Mais tempo do que eu tenho de convertido. Então, para mim, Pamela, a minha dificuldade maior era essa. Eu tinha um receio de falar o que talvez não deveria, né? Essa questão do julgamento, o que vão pensar, porque fica muito coisa de que você tem que ser perfeito. E aí eu tinha esse receio. Acho que para mim foi mais isso, assim, de preocupação. Hoje um pouco menos. Hoje eu já estou mais... Já tá mais livre, né? Mas era essa questão pela posição mesmo. Aquilo que o PC falou, não, né? Vinícius. Sem vergonha. Pô, mas é isso aí, é perder a vergonha. Mas acaba sendo isso mesmo, assim, a posição mesmo, o receio de comparação, sabe? De não conseguir acompanhar ali o tema quando era uma questão mais técnica. Acredito que... Eu penso o seguinte, não conseguiu, vai, fala, isso aí eu não consigo, porque você representa as pessoas que estão lá. Você pode perguntar. Eu sou da seguinte tese: o leigo pode perguntar o que ele quiser. Ok? O leigo pode perguntar o que ele quiser. Eu sou leigo em 99,9% das coisas, ou mais. Então, tenho conhecimento no direito, conhecimento na teologia, mas não sou perfeito. Eu preciso ouvir também, aprender. Eu acho que a humildade... Se todos fôssemos humildes, você poderia ser o maior engenheiro da NASA. Seria humilde. É verdade. Tem um detalhe só, pastor. Desculpa te cortar, Clóvis. Sim. Sei que eu perguntei para você, para Jaqueline também, enfim, quem quisesse responder. Só que tem um detalhe de backstage, que aí vai vir à tona agora. Teve um episódio que foi sobre teologia, que eu acho que o pastor participou, um segundo episódio que o pastor participou, junto com o Pastor André Bonella. Isso, Aplicação da Bíblia. isso, exatamente. Que é isso, né? E aí, eu entrei em um debate com o pessoal, com a equipe, achando que a gente poderia substituir a Pamela para colocar uma outra pessoa que também tivesse com um conhecimento mais apurado da teologia. Eu coloquei isso lá no grupo, a gente entrou nesse debate e conversamos sobre isso. E foi exatamente o que ela falou, né, sobre a questão, perdão, sobre exatamente a questão dessa equiparação, né, dessa comparação com o outro, até pelo conhecimento técnico do assunto, né? E foi muito bem colocado por eles que era necessário ter uma pessoa que, primeiro, é a host do programa e que poderia colocar exatamente o contraponto. Ou então, não, eu quero conhecer isso, eu quero entender isso, então eu vou perguntar. E eu acho que isso é algo legal que a gente passou aqui, né? Só queria colocar isso que passou, né, de backstage no nosso... Na verdade, os apresentadores de podcast, eles não dominam todos os assuntos, obviamente. Mas o tema é escolhido e eles fazem umas pesquisas antes para dominar. Às vezes muito rasos, né, pastor? Quem tem que saber é quem vai falar. Não entendi isso. Explica de novo, por favor, para que o meu público entenda. Isso aí eu não vejo problema. Mas se eu tivesse um conhecimento teológico bem afinado sobre o tema, seria melhor? Era bom ela estar participando, respondendo, não entrevistando. No final dessa conversa, né, porque às vezes as pessoas têm a ideia de que não se debate muito aqui, né? E nem sempre há unanimidade, para dizer a verdade. Eu acho que nunca há unanimidade. Sempre tem aqueles que pensam de uma forma, aqueles que pensam de outra forma, e há uma beleza muito grande nisso, porque há o respeito, há o debate, e vamos fechar com aquilo que a direção e aquilo que Deus, que a gente acha que Deus quer, depois de orar, de debater. Isso é muito legal. Mas o senhor falou algo interessante, que foi algo que foi colocado na conversa. Quem precisa saber do assunto são os especialistas. São eles que vão ser entrevistados. Eles precisam saber muito.
Nós somos leigos. Nós podemos perguntar. Você- Eu posso fazer pergunta mais ridícula para o Exatamente. senhor sobre direito. O leigo tem licença poética. E outra vez, se você é expert, fica do outro lado. Fica do Você é outro expert, lado. fica do outro lado. Eu vou te entrevistar sobre você é nutricionista. Se eu for falar sobre nutricionismo aqui, eu vou falar um monte de bobagem. Eu sou leigo. Agora, quando eu digo eu sou leigo, eu posso perguntar o que eu quiser. Porque você é que sabe, você que vai me botar no trilho, vai me ajudar, não a mim só, mas a todos que estão ouvindo, uma pergunta que eu fiz, que parece boba, que milhares estão fazendo. No direito a mesma coisa, na teologia a mesma coisa. Por que eu vou me achar o tal que eu tenho que saber tudo? Eu não sei tudo. Eu sei pouquíssimo. A verdade é essa. Isso também Eu tá pensei a sendo- matemática. Já pensou se eu vou discutir matemática com você? Que eu fazia física, mas agora vou discutir matemática com Vai, o PC? Como? Aí o PC um dia me disse, o professor Paulo César era um gênio na matemática. Puxa, pena que você falou isso depois que ele tinha morrido. Eu não sabia que ele era um gênio, eu sabia que ele era professor de matemática. Mas era um É gênio, muito, segundo né? ele. Ele que é matemático está dizendo que o PC, professor Paulo César também, era um gênio. Puxa, ele morreu sem eu saber que ele era um gênio. Sabia que ele era um cri-cri. Mas eu E dizia dos isso para ele. bons, e dos bons. Eu dizia isso para ele, mas um cri-cri abençoado, porque um cri-cri sério, um cri-cri que queria as coisas certas no lugar, um cri-cri construtor, que eu tenho muita saudade dele. Henrique. É o que eu ia falar nessa pauta podcast. Hoje, um dos assuntos com crescimento, assim, de alguns podcasts que tiveram um crescimento exponencial, né, de comunicação. Hoje, a pauta nesses podcasts é sobre o cara tá. O entrevistador tá entrevistando a pessoa, só que o entrevistador nem sequer pesquisou alguma coisa sobre a pessoa. Então, é uma pauta que tá puxando, assim, caraca, o podcast tá virando uma entrevista jornalística, vamos dizer assim, que o entrevistador tem que saber tudo que o cara fez na vida dele, tem que saber sobre os assuntos, quando, na verdade, não foi assim que o podcast surgiu, né? Aí, hoje, está sendo esse debate. Pô, o entrevistador, tipo a Pamela, o Clóvis, eles têm que estar cientes sobre tudo que está sendo falado no podcast em respeito ao assunto, né? Vamos dizer assim, o assunto bíblico com o pastor. O Clóvis e a Pamela têm que estar cientes da Bíblia toda, com o mesmo conhecimento do pastor. Ou um assunto sobre o PC, né? De matemática. O Clóvis até tudo bem, matemática o Clóvis se garante ali, mas a Pamela, não sei, né? Então, hoje, o assunto, com esse crescimento de o podcast agora está tendo muito foco, não dá para falar qualquer coisa. O cara é leigo, não pode ser leigo no assunto, não pode falar sobre qualquer coisa. E está criando, né, esse debate de, tem que deixar mais sério ou continua do jeito que está. E os podcasts maiores estão falando, debatendo sobre isso nos programas também. E a gente tem visto algo acontecer no podcast, que é o seguinte, muitas pessoas indo muitas vezes no mesmo podcast, né? E muitas vezes para falar do mesmo assunto. Lógico, pode ser que o que eu vá falar aqui seja um grande equívoco, mas eu acho que, como muitos fenômenos, o podcast é uma bolha. Uma hora ele vai estourar e não sei o que vai ser colocado no lugar. Eu acho que vão resistir realmente aqueles que são interessantes. Porque a gente vê algumas iscas que são ruins, né? Chamados aí pela internet de clickbait, né? Tem lá um anúncio lá todo bonito e você clica lá, me dá uma raiva, pastor. Aí chega lá, não sei nada daquilo que está escrito lá bonitinho. Então nós vemos realmente muitos podcasts ruins, essa que é a verdade, né? E outros muito bons, até com assuntos que nós nem buscávamos, mas que acaba sendo um assunto interessante. E realmente a gente não vê aquele que está aqui mediando, sabendo de tudo. Ele vai construindo ao longo da conversa. Tem um que se chama inteligência limitada, né? Inteligência limitada. Aí ele disse, a limitação é só por conta do apresentador.
É interessante isso. Né? E ele leva pessoas interessantes Sim, lá. muito bom interessante. e com Muito audiência gigantesca. Gigantesco. Cenário bonito, muito Colorido, né? E inteligência limitada. Limitado. Onde a limitação é só por conta da apresentação. Aí ele põe assim, às vezes, na legenda, por exemplo, se ele fosse colocar a suposição. José Augusto Miranda, pastor e bem vestido. Ele sempre coloca algo assim. Chama atenção. Chama atenção, né? Mas você fez a pergunta, né? A Pamela respondeu. Para mim, a coisa mais difícil foi aceitar. Pode não parecer, mas eu sou tímido, tá? Pode não parecer. Pode não parecer. Pode não parecer. Pastor, eu sempre digo aqui para o pessoal, e eles vão atestar. Eu adoro estar aqui na frente, eu adoro pregar, mas eu não me sinto bem dirigir o culto. Não sei por quê. Não sei, sabe? Para sentar aqui, eu quebro muitos paradigmas em mim também. Não é tão simples para mim. Porque a gente se conhece, a gente olha pra gente e fala assim, mas eu não fico bem assim, eu não fico bem assim. Será que o que eu vou falar vai influenciar alguma coisa? Então, são paradigmas que a gente quebra conosco mesmo. E isso daí é pessoal, é interno. Muitas pessoas não sabem disso. Né? E a minha esposa, que é minha confidente, às vezes eu chego para ela e falo, como é que foi? Ela fala meio, hoje não foi legal. Foi ruim, hoje foi muito. E não é fácil ouvir. Não é fácil ouvir. Né? E ela fala, você precisa melhorar nisso daqui, ó. A Pamela é um puxa-saco da Pamela pra caramba. A Pamela foi melhor, a Pamela falou melhor. E eu falo, você fala isso pra mim, cara. Você perguntou, tem que falar. Né? Então são coisas que a gente quebra. Eu fiquei muito lisonjeado, muito agradecido quando veio a oferta para justamente apresentar junto com a Pamela. Me senti muito lisonjeado, mas foi também motivo de preocupação, né? Porque se a Pamela teve a preocupação de estar com alguém que ela julga saber mais em alguns assuntos, para mim o julgamento vinha de fora. Tipo assim, o que as pessoas vão pensar se eu falar alguma coisa errada ou alguma coisa que eles não entenderam? Uma coisa muito interessante que é a possibilidade de interagir. Sim. Se a gente falar alguma coisa que não é, a pessoa vai lá e escreve, ela discorda. Então, isso é muito bom. Isso é muito bom. Porque se eu falar uma coisa que você não entendeu, você pode perguntar, pode colocar de outra maneira. Então, isso ajuda muito É isso que vai enriquecer e fazer. Então, acho que a gente não tem que se preocupar. A gente tem que se preocupar em ter um eixo. O eixo da responsabilidade diante de Deus, do amor ao próximo e tocar para frente. Quer dar essa opinião? Sim. Tipo, não tem... Eu, sinceramente, vocês estavam falando das dificuldades, do medo de vocês, assim, eu estou buscando na memória, real, assim, porque uma dúvida que eu tinha muito grande, mas que realmente que passou muito rápido, foi a questão se a gente faria ao vivo ou gravado. Eu falei assim, a gente não tem a possibilidade, a chance de voltar atrás, de editar nada. E aí um senso de responsabilidade veio e falou assim, cara, o que eu faço? E realmente passou muito rápido, era uma preocupação no último, por exemplo, das crianças, que foi cogitado que a gente gravasse das crianças. Aí eu falei, gente, aí eu falei assim, criança não tem filtro. Aí eu até falei assim, mas eu não quero filtrar. Não é para filtrar mesmo. Então, deixa elas fazerem e falarem o que quiserem. Então, assim, foi realmente uma dúvida minha se eu iria propor ou não que fosse gravado. E de verdade, assim, tem sido quase que libertador. Porque a gente está à vontade aqui. A gente está à vontade, a gente está feliz. Para quem não sabe, quando acaba o assunto, continua. A gente continua na resenha, continua debate sobre o que a gente viveu, a experiência aqui. Então, assim, de desafio hoje, montar a estrutura. É um desafio. E é grande. Mas, fora isso, de verdade, assim, agradecer cada um. Assim, estou muito feliz.
muito feliz. Não é pelo que a gente está construindo, não é isso, mas é o que a gente está aprendendo com isso. Eu tenho certeza que cada um tem uma experiência para passar, sabe? E eu sei porque a gente compartilha isso, sabe? E de verdade, assim, foi um momento de dúvida que eu tive. E eu não conheço, se o pessoal do chat, se conhecer algum podcast ao vivo, vocês coloquem aqui, por favor, o nome que a gente vai procurar eles. Porque todos os podcasts que eu vi eram gravados. Eu não conheço. Essa inteligência limitada é gravado? Então, é isso que eu tô falando, eu não vejo esse. Mas assim. É ao vivo, né? Podcast ao vivo. Também. E aí eu pastor falei assim, César Cavalcante. César com S. essa é o que veio aqui? Não, é lá de São Paulo. Não, ele é de São Ele, Paulo. inclusive, é bom. Uns debates bons, né, pastor? Maravilhoso. Ali, ó, pega fogo. É. Ele chama a gente, vai pega De contraponto fogo. mesmo. E Pega fogo. Ele chama polêmica mesmo. é Rádio Brasil, não, né, pastor? Não é podcast normal pela internet. Ah, não, o dele eu nunca vi, não. Pra mim só tava falando César. do debate. César Cavalcante. A gente Com vai ver. S. É com S, é. Muito bom. E o cara, ele conhece. Esse debate Conhece. Mas ele é de uma rádio também, tá? É, Talvez seja eu vi. mesmo, É, mas é, tem um não, é o podcast. mesmo, ele é o mesmo. Muito bom. Merece todo aplauso É muito bom mesmo. e muitos desafios para ele, porque ele chama a gente lá. Ele chama rabino, chama padre, chama pastora lésbica, chama tudo. Chama tudo. É, realmente. Chama teólogo. Às vezes um teólogo que... Teve um último que eu vi, o teólogo querendo dizer que você não deve adorar Jesus. Era uma bagunça, era uma briga. Pessoal, vou entrar agora com uma outra perguntinha para todo mundo, tá, Clóvis? Você também, pastor Miranda, todo mundo vai responder, tá? Léo, que fala muito, não para de falar. Léo, Até não com um para de amendoim. falar. Dá um amendoim aí, por favor. Como Aí. que fala? Pra não ter que responder primeiro, ó. Tirar o microfone da mão do Léo. Eu gostaria de saber de vocês se teve um episódio que vocês gostaram mais, não desmerecendo os outros, e o motivo. Ou pelo tema, ou que aprendeu mais, algo assim do tipo, né? E vocês façam a observação. E você que está em casa, participa com a gente também, coloca aí qual que foi o episódio que teve aí ao longo desse um ano que você mais gostou, que mais te marcou, né? E compartilha com a gente também. Para mim, das crianças, foi muito interessante, justamente por ser ao vivo e a espontaneidade e o risco que corriam. Aquilo chamava atenção, né? Vai vir bomba a qualquer momento. Então, isso é muito, muito interessante. Aquele que foi feito na rua também, muito legal, muito bom. É tremendo. Foi ótimo. A Lene da África também foi boa. Né? Tivemos aí alguns, tem outros aí muito bons. O Mauro Bueno também foi muito legal. Foi um dos acho que foi o segundo Mais ou visto. terceiro, né? Foi um dos mais vistos. Foi o segundo de maior Mas eu acho visualização, que a né? gente pode divulgar muito mais. Então, você que está nos assistindo, divulgue. Isso vai ajudar pessoas, esse é o objetivo. Vai, já. Não. Fala, PC. Bem, assim, um dos que eu menos gostei foi o da criança, porque sobrou pouco lanche depois. Vocês não sabem, quando acaba, a gente lancha isso aqui tudo. A gente acabaram com o lanche. Nossa, foi a primeira vez que acabou tudo, verdade. Primeira vez que Deixa eu te perguntar uma coisa, PC. Muito sem graça. Me responde uma coisa, esse lanche é para comer depois que acaba ou durante? Não, é pra cobrar. no caso, Não é pra no comer. caso é só para enfeitar mesmo. Aí eu vou comer. Não, É pra dizer que tem alguma Não, coisa. das crianças foi genial. A ideia foi genial também, porque foi de última hora, porque estava tendo um evento aqui na igreja, e aí, galera, vamos fazer com as crianças, é o momento, certo? Não foi de última Falando em hora? criança, lembrar que agora Não, vai ter. tinha a ideia de ter um Você podcast. acabou casando. E usar o cenário foi mesmo. Porque eu acho que o pensamento era para colocar para outubro, não era a Casa do Dia das Crianças? Não? Não, seria Tá. de julho mesmo. Mas, assim, o cenário esse ano também. Então eu tô fazendo fake news aqui, ó. Então,
Mas, assim, o podcast lá da rua, aquele lá pra mim foi muito, muito genial. Assim, e foi logo, acho que o terceiro que a gente fez. Foi outubro, novembro, dezembro. Quarto. Foi o quarto. Quarto, né? Dezembro. Quarto, né? Dezembro. Setembro, outubro, novembro, Porque teve dezembro. polêmica por causa do Natal. Vocês não sabem. Mas, assim, falaram assim pra mim, poxa, não tá tendo polêmica, então beleza, deixa comigo. Mas eu não quero ir pro gabinete de novo, né? Vou perder. Eu vou ter que explicar isso aí. Quer comer. Mas assim... Vai ter jantar depois disso aqui? É melhor a gente não comer muito, não. Já tomei um puxão de orelha. Eu fui convidado para o jantar depois. Eu não vou comer isso, né? Aí, e assim... O PC falou que tem que sobrar. Por favor. Mas aquele foi muito especial, que eu também participei ativamente, junto com a esposa do Clóvis, e a gente ali na rua, na Rodrigues Caldas, primeiro que a mesa estava na porta da igreja, ali, portão de correr, ali a mesa estava ali, quase que a mesa, o portão uma hora fechou e quase quebrou tudo, aí ficou tudo ok, tá tudo safo ainda. E a gente estava abordando as pessoas na rua, só trocando ali uma ideia, falando, cara, você quer aparecer na internet? Ali, ó, só sentar ali, e esses dois, sem conhecer nada, sem ter pauta, ou melhor, só a ideia de tentar passar um pouco do que a gente vive como cristão para essas pessoas. E a gente viu pessoas diversas, pessoas que queriam participar, mas estavam com vergonha, adolescentes de uma igreja aqui atrás que, poxa, vieram, participaram, e calhou que acho que o Lucas era até amigo, o Lucas aqui da nossa igreja, o baterista da nossa igreja é amigo, conhecia de escola, assim. A igreja ali é Sara Nossa Terra. Sara Nossa Terra. Eu ia até falar. E assim, esse ficou bem marcado para mim, o das crianças também achei muito genial, foi tudo muito legal. O pastor Orsino Filho também, que foi muito legal, assim, um pouco da experiência que ele trouxe, né, do conhecimento dele. Então, é claro, todos têm... eu até comentei da nutricionista, que eu acho que é prima da Pamela, né? Não, a Priscila veio como pastora e terapeuta, apesar de ser nutricionista, de ter estudado comigo, e a minha prima foi a neurologista, pediatra. Isso. Então, muito bom isso também. Esse foi o podcast que mais teve visualização, não foi esse? Da Neuro? Acho que foi o da Neuro e depois do Mauro. Então, É um assunto interessantíssimo. Então, tem aí uma gama de... Ou então a família Gama, mas tem aí uma gama de assuntos aí que a gente tem, e eu acho que esse podcast aqui é muito especial. Adil. Eu gostei de todos os podcasts, na verdade. Queria ser calmo desse jeito. Todos os podcasts. Igual você e a Jaqueline. Queria ser calmo. A Jaqueline Tô nervoso, pastor. O dia é calmão, Mas foram podcasts muito bons. Esse da sua prima, da neuropediatra, ele foi tão bom, mas tão bom, que quando terminou eu corri atrás dela para conversar com ela, para falar do Tavinho, e a gente foi lá, fizemos uma consulta com ela, e tá super show de bola, bacana. E então, se eu for nomear, eu diria que esse para mim foi o resultado, o melhor. né? Porque assim, você ali ao vivo, você aproveitou na hora, entendeu? A situação ali, e bacana, e realmente tem muita visualização esse. E acho que esse aí, o que foi feito na rua também foi muito bacana também. Os das crianças aí eu fui um dos que falei com a Jaqueline, será que não é melhor fazer gravado? Olha aí, será que elas não vão falar alguma coisa aí? A Jaqueline, não, eu quero sem filtro mesmo. Ela foi bem enfática ali, bem incisiva no que ela falou. Pastor Miranda e pastora Miranda. Pastora Miranda. Falar nisso, aquele que teve também E o Guri... A pastora Alexandra também foi bom. O Guri ficou zangado que ele olhou e viu que tava kkkk. Estão rindo de mim. Ô, Pedro! Estão rindo de mim, ó. Kkkk, estão rindo de mim. Foi muito bom. Assim, gostei de todos os podcasts, foi bacana. E assim, e também
esse um ano, a gente pode também levar em consideração assim, vamos botar assim, que foi tudo piloto. E agora o segundo ano a gente vai intensificar. Só antes de você responder, Jaque, a Ana Sara colocou que o preferido dela foi da Thalita Mendonça, né? Que falou sobre a questão de batalha espiritual. E aí, pessoal, ela é a nossa convidada novamente para setembro, para a gente poder falar um tema, fechar um pouquinho mais, né? Então a gente vai fechar só no Batalha Espiritual mesmo, porque tinha muito conteúdo, a gente queria ouvir muito e não deu. Na verdade, serviu para a isso. mãe da Isabela Mendonça, da nossa seminarista, esposa do Gustavo Cândido. Na verdade, ali a gente tentou focar, mas ela tem uma gama muito grande de assunto, né? Então, serviu mais para a gente poder conhecer e ela realmente vai voltar, se Deus quiser. E aí vamos vir com um tema só a batalha específico. espiritual. Esse interessante que esse é um caso que quem vai perguntar deve conhecer. Sabe por quê? Porque senão vira palestra. Ela vai falar muito, não vai ter uma todo troca mundo ouvindo, maior, né? O assunto é bem interessante, bem extenso, né? Ela tem uma experiência bem... São assuntos que as pessoas normalmente elas não têm a condição de debater. Isso é verdade. Ouvindo, porque tem muita coisa que as pessoas não sabem. Isso é verdade. E no dia, a Isabela escreveu para ela assim no WhatsApp, deixa eles falarem, só que assim, deixa ela falar. Aí ela falou assim, a Isabela tá falando que eu tô falando muito. Não, mas por favor, pode falar. Porque, de fato... Palestra. Ela tinha muita coisa assim para falar, mas aí a gente tem que ser chamada para uma palestra e depois também para isso. Pastor aí, ó. Fica aí a sugestão. Ela falou sobre cura interior e perdão, né? No Também. E batalha Até questão familiar, né? Que traz tudo maldição familiar, herança. Abusos sexuais, maldição hereditária que uns dizem que não existe, mas está provado que existe. Mas o que é isso? O cara, quando é filho de um pai bêbado, ele sofre, ele chora. Passa uns anos, se ele bobear, ele se torna também um bêbado. Aí daqui a pouco é um neto. Um dos que estão aqui vindo, cracudo, foi o pai. Ele falou lá, não, ele já está liberto. Ele disse que foi o pai dele que viciou ele, deu cachaça a ele com 9 anos. 9 anos. Não está liberto, não, está se libertando. Ele hoje tem 30, quase 39, está 30 anos viciado, porque o pai viciou ele. E às vezes a gente fala, né, pastor? A gente vê muito isso. Não sei se ainda deve ter aquela coisa do pai ir lá e molhar o dedo na chupeta, às vezes, na chupeta, e dar para a criança. Aí, o que isso acontece? O diabo aproveita, mas... Ele tá assim, daqui a pouco é o filho dele, entendeu? Daqui a pouco é o filho dele. Sim. O que mais me marcou foi justamente o externo. Porque... a impressão, o que eu não sei se vocês viveram isso, experimentaram isso, mas é que a gente aprendeu, absorveu muito mais no sentido de não para a gente crescer, sabe, pastor, mas das necessidades das pessoas. A gente foi olhando e entendendo. As pessoas, eles falaram com a gente muito abertamente sobre o que eles estavam sentindo em relação à igreja, o que eles viveram. Acolhimento foi o tema central ali, não foi? E o que tipo assim, me marcou, além da transmissão em si, é o que ninguém viu, que era justamente quando acabou. Porque teve choro nesse dia, né? Teve emoção, teve declaração, foi o dia, para mim, depois que acabou, mais intenso. A comunhão foi muito grande, foi né? Muito intenso, a gente trocou a experiência, a gente falou o que a gente precisava falar um para o outro. E esse dia, realmente, teve algo especial. Uma coisa que ali era um desafio também, igual das crianças, porque você não sabia o que iam falar lá fora. Era justamente, a gente cogitou, para o senhor ter ideia, até para quem está acompanhando o que aconteceu nesse dia. A gente falou assim, e se ninguém quiser participar, como vai ser? E aí, que eu lembro que eu falei para assim, vai a gente.
a gente começa a transmitir aqui, as pessoas vão olhar, a gente vai falar, vai conversar, gente. Se ninguém quiser. E aí, tipo, o Paulo César e a Nana foram impecáveis, assim, porque chegou uma hora que eles estavam pegando cadeira para o pessoal sentar esperando, porque tinha gente esperando a vez de ser entrevistado. E como que Deus foi tão lindo que ele trouxe só histórias diferentes, nenhuma se repetiu, né? E a gente conseguiu pegar aquela que saiu machucada, hoje não vai mais porque saiu machucada, o outro que os amigos que levaram e ficou por conta do acolhimento mesmo da igreja, Pastor e foi César. o pastor César, que inclusive é um bom nome para essa questão do abuso sexual Faz o trabalho sobre exploração sexual infantil. No infantil. Nepal, é isso? Hã? Foi no Nepal que ele falou? Acho que é né? Nepal, ele tem até Nepal. um livro. É. Ele segue a gente aqui No no Insta. podcast. Então, assim, foi o que de verdade assim, me impactou do início ao final. Sabe? Foi Fez aí. Nossa, o pessoal da van ajudando. Perguntando se Nossa, a Tinha vitória fila de está em espera. Cristo. o pessoal querendo ajudar. É a fila de espera. Vai, Léo. Não, todos, é verdade. Deu um pouquinho de ar. Não, todos tiveram um momento especial. Cada convidado teve um momento especial. Realmente, os mais marcantes foi esse que nós fizemos lá de externo. A gente não sabia o que a gente ia ver pela frente. E os das crianças. Mas tem um que foi o melhor, para mim foi o mais especial. Que a gente participou? É o casais, né? Casais. Eu até falei, Léo falou pra caramba. eu até falei, A Pamela deixou, né? Ai, gente. Eu tenho um batidor desse dia. Mas eu sei o que é Ela- melhor pra ele. Eu ela sei o que ele falou vai que eu- responder já, entendeu? É sério, ela falou que eu queria participar. Eu tenho um bastidor desse dia do casal. O Léo pediu pra falar, a Pamela deu um chute na canela dele. Eu vi. Você viu embaixo da mesa. Você viu um? Eu vi um só. Então deixa eu falar. Ela fez mesmo. Que ela falou, ela pediu pra ele olhar para ela, pra falar assim, o que você vai falar? Ela fez, eu vi. Foram as duas canelas rudes. PT, na mesa eu não sofri pressão, não, mas no carro pra cá, a Nana falou assim: vou falar tudo. E Eu fiquei pensando, o que é tudo? E a Nana é sensacional. Que ela lavou a roupa suja mesmo. Eu fiquei preocupada com ele ficar parado antes. Mas olha só, esse negócio, deixa a mulher falar, é igual as crianças e o pessoal lá. Porque a mulher é muito franca. A mulher é franca demais. Eu uma vez recebi um camarada aqui, um camarada não, um pastor, que veio, se eu não estou enganado, do Espírito Santo, veio conversar comigo. Ele conversou 1 hora, depois, à parte da tarde, conversou 1h30, mais para a noite, mais 1 hora. Eu falei, mais 3h30. Aí, finalmente, a esposa dele entrou para conversar comigo. Aí ele disse, olha, sabe o que nós viemos fazer aqui? É que nós estamos passando um aperto tremendo, queria pedir ajuda de tanto para isso. Ah, foi para isso? Em 10 minutos. 10? 1 minuto. Falou Ele em 1 levou minuto, 3h30. 3h30. Em 1 minuto, direto ao assunto. A mulher é muito mais franca. A mulher fala sobre qualquer coisa com muito maior facilidade. Eu não sei porquê. Elas deixam a gente, Com às vezes, certeza, em maus a gente foi o melhor. lençóis. Do casal, então, vocês. Eu gostei bastante da sua prima, né, a Neuro, né, por conta do Otávio, né, aquela coisa toda. E eu gosto muito desse assunto de neurologia, enfermagem, puxa um pouquinho de saúde, né, da área da saúde. Eu também gostei bastante do externo, apesar de eu não ter participado, porque eu vim, Passou mal. eu fui né? embora vermelha de febre, passando muito, muito mal. Passando muito mal nesse Passei dia. né? muito mal. Aí cheguei em casa, dormi, tive que tomar remédio, aí melhorei. Mas eu gostei bastante. Fiquei mais como espectadora, né? E gostei também bastante do Mauro Bueno. Achei que foi muito foi muito relevante. Então, eu, como visão, vamos dizer assim, do backstage, o que eu mais gostei, achei, tipo, mais adrenalina foi os das crianças. Não tem como... Ainda mais eu, como tava no som, e ver um monte de criança mexendo nos microfones, aí dá aquela agonia.
A criança vai, bota aquele bocão no microfone. Aí chega aqui, pá. Aí fica o outro batendo. É porque é engraçado que antes de começar a transmissão, tava um furacão e quando começou, pum, assentou, todo mundo ficou quietinho. Mas antes, o microfone já tava lá na cabine, a outra, aqui o microfone. Aí eu falei, meu Deus, deixa isso lá. Aí foi, o outro mexendo, tirava o cabo. Foi uma loucura. E no meio do podcast, bem, as crianças, né, viram essa mesa toda aqui e começaram a comer. E eu com fone de ouvido, que pra mim, que tô lá no som, eu consigo escutar cada microfone. Tinha um microfone que não dava pra escutar. Não tinha, pô. Era agoniante ficar escutando a criança nheque, nheque, nheque. Comendo? No meio do... Porque tem a outra situação. Aqui, pra gente, por exemplo, tem muito ruído, porque os microfones ficam, com a pessoa é mais alta, o microfone fica numa distância muito grande. Tem que aumentar muito, pega ruído. As crianças, como elas... A mesinha era do tamanho da criança, o suporte do microfone era do tamanho da criança, a criança falava aqui, pertinho do microfone. Então, além disso, ela tava comendo na frente, eu não tinha nem o que eu fazer. E eu ria, eu não sabia se eu ria, se eu mutava. E era muito engraçado. Era muito bom. Essa adrenalina só foi no das crianças mesmo. Mas, assim, teve outros... Criança sendo criança. Exatamente. Teve outros... A maioria. Eu ri bastante também com um dos casais. Foi outro, assim, que... o dia foi muito legal, porque... Tem o antes do podcast, todo mundo naquela, caraca, como é que vai ser? Tem durante, que é a canelada no Léo. E tem o depois, que depois é muito engraçado também, te comentando. Então, pra mim, os dois melhores, assim, como backstage, foi... Não como quem assistiu o programa, mas como backstage, certamente foi a das crianças e dos casais. O Gil falou algo interessante, eu não vou dizer o que eu gostei mais, porque eu gostei de todos eles. Mas o que mais me impactou foi realmente o de lá externo. E, assim, o que eu mais me diverti foi o das crianças. Não teve jeito. Eu me diverti muito. Eu geralmente vejo... E agora mais um backstage, que nem o PC fez ali. Quando Pode traduzir esse negócio em inglês para o povo entender, né? Os bastidores, né? Backstage é bastidores, por trás, o back é, né, de trás das câmeras, né? A gente chegou aqui e a gente falou, cara, como é que vai ser? As crianças pequenininhas e o Clóvis... Cara... Coluna depois... Aí vem o Clóvis assim, gente, eu vou ficar onde? Aí a Jaque apontou a cadeirinha aqui, a cadeira... A cadeirinha pequenininha. Eu falei, meu Deus. Não deu não, pastor. Depois apareceu uma banana. Aí depois, não, tem uma coisa melhor. Aí vem a Jaque com a banana, que é um puff que as crianças sentam lá atrás. Eu falo, meu Deus. Aí depois vem com a bola, que é um puff. No final das contas foi o quê? Eu acho que foi 2 cadeiras. Não, subiu um puff colorido. Subiu um puff colorido. Foi aquele quadrado. Eu ia falar sobre... Eu me diverti muito das crianças. Muito bom. Esse foi muito engraçado. Eu geralmente vejo de novo, né, os episódios. Esse eu vi umas 3 vezes. Olha, eu vi cada coisa das crianças que passa, pastor, e a gente não vê na hora, e depois a gente vai olhando como eu ri, como eu me diverti. Aquele foi o que eu mais me diverti. Realmente, das crianças foi assim pra mim. E ainda bem que foi ao vivo. Ainda bem que foi ao vivo. Se não fosse ao vivo, não ia ser isso. Não, tem uma cena que não sai da minha cabeça, que teve a menininha. E você, não quer falar lá? Não quero falar, não. Da pontinha, ela parou aqui, ó. Eu não quero falar, não. Ela comeu uma caixa de bicho. Não, e chegou em casa, a Nana brigou com o Pedro, né? Porque ele aproveitou. Em casa ela falou, ó, não pode comer muito isso aqui. Ele foi só aqui no bis, ó. Foi só assim. Eu olhava pra tu. Era melhor que ele ia comendo, eu olhando pra tu. Meu pai não tá falando nada. Não tá falando nada. Não vai poder falar nada. Exatamente. A máquina de comer bicho. E a gente está falando, me lembra, a gente fez meio que uma pauta pra gente ter um norte aqui na conversa. E aí eu fui consultar, né? E aí tá a parte de engajamento. Isso abrange quando a gente fala o que a gente mais gostou, qual foi o favorito,
reflete justamente na nossa identificação com o tema, que aquilo ali diz alguma coisa pra gente. Sabe? O Henrique talvez nem saiba, mas ele falou uma coisa para mim que eu não esqueci, cara. Me marcou. Eu não sei se é negativamente ou positivamente. Mas eu comentei com ele sobre o aplicativo da igreja. E aí ele falou assim para mim, mas o que tem lá de interessante para eu consultar? E isso não é uma coisa ruim dele ter falado. Excelente pergunta. Isso não é isso que eu tô falando. Isso não é uma coisa ruim dele ter falado, mas isso me deu um start para uma coisa que é assim, o que a gente está oferecendo para que ele tenha o desejo de ter o aplicativo. Por que se eu não, o que vai fazer diferença para mim eu consultar o aplicativo ou não? E isso é para o podcast, isso é para as redes sociais. Isso é para o canal da igreja, isso é para a conversa, que quando a gente está batendo papo que tem que ser interessante, porque senão realmente não vai ser. Então, assim, dentro disso, da identificação com o tema, a gente teve uma conversa rapidinha antes, aí, Pamela, eu estava falando sobre o perfil da nossa igreja. E aí, às vezes, a gente precisa, a Pamela, nas redes sociais dela, a gente precisa entender qual é o perfil do público também. Porque, às vezes, a gente cobra, a gente quer. Por que você não faz, não baixa, você não faz e tal? Mas só que a gente também não se preocupa em oferecer algo interessante e relevante que as pessoas falam assim, cara, eu quero ver isso daqui. É como se você abrisse seu Instagram e falasse, eu vou procurar alguma coisa engraçada. Eu vou olhar receita, eu vou olhar isso. Então, assim, você está buscando conteúdo. Eu não acho errado, o senhor, queria que o senhor falasse sobre isso, não acho errado que a gente seja, a palavra é proposital, né? Seja proposital nas coisas que a gente fala. Olha, eu quero mostrar para ele sobre determinado tema, então eu vou preparar um ambiente para que isso aqui alcance a mente dele. Que ele olhe e fale assim, deu um start, porque quanto mais você faz, ou na correria, ou tem que correr para fazer isso, você informa, mas você não comunica. Tem uma diferença grande entre informar e comunicar. Como se fosse um mural. Tu passou ali, o mural informa. Mas se você não botar uma imagem interessante, se você não coloca as letras de tamanho... O pastor até falou uma vez comigo sobre uma passagem bíblica que fala sobre isso. Que, né, tem que colocar... Quem passe correndo possa ler, né? Então, Leia os que passam correndo. Então, assim, a gente precisa entender... Nosso podcast é lindo. Aplicativo. Desculpa, eu falei podcast. Mas é bonito mesmo. Também é. Olha aqui, ó. Começa assim, ó. A gente tem um desafio que é justamente entender qual é o nosso público. Isso é o podcast que está fazendo um ano. Entender o que a gente proporcionou, o que as pessoas querem, necessitam. Às vezes nem querem, né? Porque às vezes tu quer e não sabe nem que precisa. É lindo. Basicamente, assim, o que eu ia perguntar... Ô, Jaqueline, deixa eu só falar uma coisa sobre isso. Tem sido uma preocupação. Acho que é um fenômeno com o Brasil inteiro e com o mundo. Nós, igreja, eu tenho perguntado, toda vez que eu estou lá na Rádio Nilson Fanini, ou fazendo entrevista, ou gravando esses eventos, eu pergunto para todos os líderes que eu posso. O que temos que fazer para atrair as crianças, os adolescentes e os jovens? O que temos feito? Não, efetivamente o que temos feito. Nós aprendemos a lidar com os adultos e deixar os adolescentes, crianças, adolescentes, jovens assistindo, quando deveríamos fazer muito diferente disso. Acho que temos que mudar. Aqui poderia envolver as crianças, envolver os adolescentes, envolver os jovens, entrevistar, deixar eles fazerem as coisas que eles sabem. Aí eles vão ser atraídos. A hora que eles forem atraídos, todo mundo vai aprender a mexer. O camarada vem de São João de Meriti para o café da manhã porque tem alguma coisa que ele está gostando.
Aqui vão. Se eu botar aqui, ó, quem entrar amanhã, os 10 primeiros que entrarem amanhã vão ganhar R$1.000. Eu te pergunto, vai estourar ou não vai? Muita gente aí no ponto. Sabe por quê? Porque tem uma isca. Nós temos que aprender a lidar com iscas. O peixe, nós somos pescadores de alma. Peixe você só pesca com isca. Durante muitos anos erramos em não colocar isca. O café da manhã é um exemplo de isca. Nós queremos fazer o encontro, as mulheres aqui reunindo toda semana, mas vai ser de forma lúdica. Tem que ser alguma coisa que atrai as mulheres. Fazer curso, fazer desenho, fazer isso, fazer aquilo outro. E aí, palavra de Deus. Vamos atrair, palavra de Deus. Vamos continuar atraindo, você vai ver só. Participei de uma palestra, e aí é sobre empresas, né, sobre comunicação em empresas e RH. E aí foi levantada a questão de que a comunicação na empresa era muito ruim. A comunicação aqui é muito ruim. O que foi falado foi o seguinte: se você chegar para um funcionário e disser assim, semana que vem tem uma festa e é de graça, você só fala isso para todos os funcionários e, por exemplo, pode trazer a família. Você acha que toda a empresa vai saber? Então, assim, o problema não é a comunicação do ambiente. É como, entendeu? O que você está falando é relevante. As pessoas falam assim, mas as pessoas não espalham. Como que você está comunicando para que isso entre na pessoa e a pessoa fala assim, olha, eu vou espalhar. Sabe? Eu queria aproveitar também para falar sobre isso que você falou agora, mas antes de tocar no assunto do aplicativo, uns dias atrás um amigo me parou e aí um amigo não, né, um conhecido, ele falou assim, você é de qual igreja mesmo? Aí eu fui e falei para ele, eu sou da Igreja Batista Mundial. Aí ele, o que passa lá? O que tem lá? Aquela pergunta já me deixou assim. Aí o que eu fiz na hora? Peguei o celular, fui no aplicativo que eu queria pegar um vídeo de uma festa dos tabernáculos, alguma coisa que tivesse, né, acontecendo, que é coisa bem, né, bonita que a gente mostra. Só que eu não consegui botar em vídeo nenhum. Aí eu falei assim, caramba, e agora? E não ia vídeo, não ia, eu pesquisava, cadê vídeo, não tem vídeo, não tem vídeo. Aí eu lembrei, YouTube. Aí fui pro YouTube, aí mostrei para ele aqui, ó, isso aqui é lá que a gente passa na igreja. E o melhor de tudo, isso aqui, não é isso, não é só isso aqui que você tá vendo, não é a festa, é a palavra. Aí ele, não, sim, na Igreja Batista o bom é a palavra, não sei o quê. Então, isso que eu queria chamar a atenção do aplicativo. A gente vê uma facilidade que a gente puder para mostrar mais o vídeo, pesquisar rápido. E a outra era sobre a negócio da isca. Numa ocasião, eu falei aqui, acho que foi com a Jaqueline, ou não sei se foi com o pastor, tem uma igreja e uma rádio também, eu escutei isso na rádio, divulgando, sobre formas melhor de você estar falando, engajando toda a membresia, visitante, seja quem for, para poder participar mais. O que eles faziam? Nos cultos e até mesmo uma ideia para o podcast, eles sempre falavam uma palavra-chave, alguma coisa eles falavam, e a pessoa tinha que estar ligada naquilo ali, porque durante a semana ia fazendo uma espécie de pontuação, e no final do ano, quem tivesse mais, pontuasse mais, ganhava uma viagem, a família, o casal ou a família, uma viagem para algum lugar desses aí de hotel, área de lazer, as coisas assim. Então aquilo ali chama atenção. É uma isca. Botava a isca e a pessoa tinha que responder a coisa certa. É como se fosse uma dinâmica, não sei como é que se fala a palavra certa. E aquilo ali a pessoa tinha que saber, dar a resposta certa e pontuar. Então, no final do ano, o pessoal já estava sabendo quase a Bíblia toda. É interessante. É a viagem, né? Olha aqui, a Wanda Oliveira de Paula diz, o Henrique começou a falar, mas não conseguiu concluir. Amanhã tem Encontro Kids. Você ia falar isso? Você ia falar isso, Henrique?
quando o PC tava falando das crianças e tudo mais, não sei o quê, eu falei, não, e tem que ir lembrando que amanhã, sábado, temos Encontro Kids, entendeu? Isso aí, quando pra Ainda falar tá ligado. também. Tá aí. Tem várias opiniões aqui, ó. Vera Machado, minha esposa, que está lá longe, em São Pedro da Aldeia. Um beijo, dona Vera. Pastora Miranda. Pastora Miranda. Boa noite a todos vocês. Parabéns pelo primeiro aniversário que muitos virão. Amém, pastor. Os Obrigado. seminaristas, equipe muito top, Isabela, e assim vai. Mary, Roseni, Rosana, Alice, Ana. Luquinha, Ana Sara. Ana Sara tá sempre Lucas, presente aí. Jorge assistindo. Nunes, Jorge. Lucas de Oliveira, Grupo Oliveira Pizza. de Paula. Grupo Pizza tá aí? Esse das pessoas de fora da igreja foi muito bom mesmo. Ana Sara, o meu preferido foi da Thalita Mendonça, foi assunto que me marcou muito. Olha só. Gostei muito da Lene, Wanda, e das missionárias. Gostei também do da rua. Obrigado, Henrique. Pastor, obrigado também. Wanda. Comunicação, gente. Comunicação. A gente... Não, e a gente... o Grupo Pizza, a gente não pode esquecer do seu Valdo. Seu Valdo tá fazendo 1 ano com a gente hoje também. A Tecnomotos, né? Nosso patrocínio. Patrocínio, verdade. Abraço, seu Walter, viu? Patrocinando um pouco, Que o senhor renove né? pra gente por mais uns 2 anos aí. Meu. Já fica aqui o pedido. Continua aí. Vocês da equipe gostariam de fazer mais alguma colocação, algum comentário? Eu quero fazer o seguinte: você que está assistindo, compartilhar. Porque quem vai fazer crescer somos nós mesmos. No início precisa de um esforço concentrado de todos nós até que pegue. Quando pegar e vai longe, aí não precisa mais. É tudo isso. As transmissões dos cultos, tudo isso, as rádios. Tem a rádio IBM. A rádio IBM é música o tempo todo. O que podemos fazer para atrair entrevista com as crianças, entrevista com a mamãe, entrevista com o adolescente, com o jovem, com o pré-adolescente? Eu acho que essas entrevista com o cracudo, entrevista com aquele que venceu. Vocês viram um que veio aí, a igreja cortou o cabelo, colocou uma roupa bonita, parecia um modelo. Mas parecia um modelo. Não sei se vocês viram, vocês viram? Isso tem que ser noticiado muito. E eu acho que ele já está trabalhando. Ele veio aqui há 3 dias atrás, no dia seguinte foi se apresentar para o trabalho. Já está trabalhando, sim, senhor. Uma coisa... Está trabalhando. Cara, você não pode imaginar o camarada morador de rua, abrigo, e vem, e nós precisamos participar disso. Entrevistar aqueles que estão sendo socorridos, entrevistar aquele que era improvável, não tinha nada, não tinha horizonte, e hoje é empresário, porque fez o curso e se desenvolveu, e que pode incentivar o outro. O objetivo é esse, incentivar o outro a fazer o mesmo e crescer também e dar frutos. Quando o senhor fala em entrevistar, talvez para as pessoas que nos acompanham, soaria assim, para que elas absorvam, conhecer a história deles, sabe? Porque quando a gente fala só entrevistar, fala assim, tá, vamos fazer algumas perguntas, mas quando você fala conhecer, se relacionar, sabe? A gente sabe que tem coisas a mais do que a informação. A gente está comunicando. Assim, a entrevista, às vezes, pergunta, e aí, você quer... Mas quando você deixa a pessoa falar, a gente cresce junto, e é importante. O que eu quero dizer, só para a gente encerrar, que o pastor, eu absorvo muitas frases que eu ouço de vocês, gente. E aí o pastor uma vez falou assim também para mim, Jaqueline, nós temos muitas ferramentas, vamos usar o aplicativo, a internet, isso e aquilo. E aí a gente precisa parar para pensar no seguinte, que isso são só ferramentas. Então, assim, elas não são nada sem a gente. Então,
a igreja que acompanha, que tá nos cultos, no online. Quem não tiver na hora, quando acabar, está no presencial, acabar, compartilha o aplicativo da mesma forma, e o que tiver que acrescentar, o departamento de comunicação, o resto da liderança da mesma forma. Todo mundo está aberto para ouvir sugestões e a gente crescer e aprender com isso, e o que for possível já colocar. Mas a rede social também tem gente por trás, né? E esse é o papel nosso, né? Fazer a engrenagem funcionar. E não vai ser nada se a gente não fizer a nossa parte. Todo mundo que quiser dar alguma sugestão pode, tá, gente? Nós necessitamos de sugestões. Se vocês tiverem ideias, pode procurar a Jaque, a mim, qualquer um aqui da equipe, né? Que com certeza vai ser avaliado, vai ser colocado em pauta, porque o que a gente quer é o que a gente diz desde o início, levar informação pautado na palavra. Porque todos os assuntos a gente sabe da necessidade de ter a palavra como sustentação, né? Como base para a nossa vida, mas nós podemos abordar muitos assuntos e, inclusive, analisá-los à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus. Então, se você tem uma sugestão, se você tem ideia, se você acha que tem algum direcionamento, vem falar com a gente, participe. Sim, quiser ser patrocinador, quiser ser patrocinar, o que você quiser. Se você quiser vir assistir aqui com a gente, participar aqui com a gente, você é muito bem-vindo. A igreja, nós convidamos a igreja sempre. Todos vocês são muito bem-vindos. Isso aqui não o pastor sempre fala isso. Daqui a pouco nós vamos passar, a igreja vai continuar, outras pessoas virão, porque isso aqui não é nosso. Isso aqui é de Deus. Isso aqui é do Senhor. Daqui a pouco outras pessoas estarão nessa mesa, outras pessoas estarão operando, outras pessoas estarão aí nos bancos, porque é a igreja de Deus, é de Jesus. E nós vamos passar. Mas enquanto estivermos aqui, nós queremos compartilhar. Nós queremos nos confraternizar e aprender, trocar ideia. Então, se você tem ideia, traga para a gente aqui e vem somar aqui, porque o que a gente quer é realmente difundir a palavra de Deus da melhor forma possível, e você é sempre muito bem-vindo. Amém. Mais alguém? Pastor? PC? E é fato. A gente criou esse podcast diante de uma brincadeira. Pode ou convém? Não pode ou convém ou não convém? Então, a gente precisa muito de ideias para perguntar. Pode ou convém? Ou só pode ou não convém? Então, a gente precisa muito disso. E isso é muito legal. A plaquinha. Deveria ter hoje. Aqui fica a minha reclamação, é que não deveria... Para não passar em branco, reclama tudo. Tinha que ter que o pode, mas não convém, que aí gera polêmica, gera engajamento, gera view, isso que importa. Isso é polêmico, né? Que aí gera dinheiro. Isso é polêmico, né? Isso aí, gosto. Mas, ó, eu dou uma sugestão a você, tem lanche demais, aí você pode comer. E a gente vai jantar lá embaixo. Não, mas aí, aqui e lá, aqui e lá. Antigamente, quando a gente era criança, a gente fazia assim, toma. Então, pessoal, nós gostaríamos muito de agradecer a Priscila, que é a Pete, né? A irmã Tereza, que estão ajudando muito nessa questão do jantar pra gente, né? Estão lá embaixo. Eu estava preocupado. Falei, será que é esse pessoal que vai fazer o jantar? O jantar de um ano tá lá esperando. Tem familiares aqui hoje também, né? Então, está muito interessante. Agradecer toda a equipe sempre está aqui, sexta-feira à noite, né? Tem dias que a gente sai daqui meia-noite, né? Realmente. Hoje a gente está com o Dalton ali fazendo a parte que a Jaque estaria fazendo. Então, o Dalton veio, até brinquei com ele, eu falei assim, e hoje não dá para eu sair meia-noite não, porque amanhã eu vou trabalhar. Ele falou, eu também, eu acordo 5 e pouco. Eu falei, não vou mais reclamar. Não vou. Porque aí você realmente vê, né? É interessante a gente ver a realidade do outro também. Então, de coração, agradecer a todos vocês. Toda a comunhão que a gente tem após o programa, que é muito boa, né? Esse que foi na rua, que teve lágrimas, teve declaração, teve essa troca realmente, né? De que a gente sabe a batalha que tem sido desde o primeiro programa. Batalha espiritual mesmo. Esse da rua foi uma batalha espiritual muito grande. Eu cheguei passando mal, a Gabi ficou muito mal e precisou, de fato, ir embora.
Então, no primeiro nós sofremos um acidente vindo para cá, saímos de casa Isso é 5 verdade. horas Isso é verdade. e sofremos um acidente, assim, absurdo, de que o Léo nem lembra. Simplesmente ele desligou e ele não lembra nem do trajeto. E nós batemos, né? De carro. Então, assim, a gente sabe toda a batalha que tá tendo, mas vamos continuar, né? A gente não pode desanimar. Não esqueçam que amanhã tem Encontro Kids, pessoal. E dia 27/9 a gente tem a Thalita Mendonça aqui, pastora Thalita Mendonça, para a gente falar sobre batalha espiritual. Pastora Thalita Mendonça, como ela preferir ser chamada. Ela prefere ser chamada assim. Só de Thalita, irmã Thalita, Irmã né? Thalita, Mentora espiritual, exatamente. Então fica o nosso convite aí para vocês e obrigada a todo mundo que sempre participa. Tem uma galera que não está aqui, a família do Evandro, a família Espírito Santo, Verdade. né, a Luciana também, Mauro, o Mateuzinho. Nosso agradecimento aí a vocês pelo acolhimento e pelo suporte sempre, né? Deve estar trabalhando, né? Grande abraço para a galera. Você termina o Pastor Hora? Papai do céu gosta de ouvir outras orações também. Eu já orei no início. Né? Parei, pastor. Mas como é que a gente fala para autoridade no orar? Ninguém vai se atrever a fazer isso, não, pastor. Senhor, por favor, facilita a nossa vida. A gente quer agradecer, pastor, seu apoio desde o início. O senhor, a gente sabe que é um esforço grande de tempo para o senhor estar aqui, mas o senhor tem acompanhado o que tem sido feito aqui no podcast. A gente agradece pelo caminho, pela presença hoje. E que venham os próximos. O senhor será convidado outras vezes também, porque para a gente é um prazer que o senhor esteja aqui. E agradecer quem está em casa. Tem a turma que já é assídua, né? Não vou falar o nome de todo mundo que é para a gente não esquecer de ninguém. Meter injustiça, né? Sim, mas de verdade a palavra de hoje é gratidão, porque assim, foram muitos desafios, sabe? Mas Deus nos ajudou até aqui. Amém. Eu só posso agradecer a Deus pela vida de todos vocês, pela equipe eficaz, né? Uma equipe maravilhosa que faz isso espontaneamente. Né? E por você, Jaqueline, que você é uma teimosa, né? Que você, vamos pro podcast, vamos fazer o podcast, vamos criar o podcast. Aí passava um tempo para ver um podcast. Então, você gerou isso aí junto com a equipe e por isso estamos aqui, né? Agora, a igreja já sabe, as pessoas já sabem o que é esse podcast e pode, no segundo ano, ajudar a desenvolvê-lo. Porque ele tem potencial para isso e tem desejo de fazer isso, de alcançar vidas em qualquer estado do Brasil, do mundo, né? Com uma mensagem de conteúdo e seriedade, mas de forma suave e descontraída. Pode, mas não convém. Vamos orar então, né? São 22 horas e quase 2 minutos, né? E depois vou orar aqui também pelo jantar, tá bom? Você que está em casa, você que está no trabalho, você que está no hospital, em qualquer lugar, que Papai do Céu te abençoe, tá? Nosso Pai Celeste, nós te louvamos e te bendizemos por aquilo que o Senhor é. Te agradecemos por teu amor por nós, por cada vida aqui presente. Te agradecemos por cada pessoa que está online participando desse podcast, por tudo que foi tratado, pelos objetivos dele, Pai. Fica conosco, perdoa nossos pecados, dá-nos uma noite de paz na tua santa presença e que teu Espírito nos encha de ti. É nossa oração, pedindo perdão por nossos pecados, em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. 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 Tchau, pessoal. Grande abraço, gente. Até mais, hein? Dá tchau aí, galera. Tchau, tchau. Até mais. Mês que vem estamos juntos.